Bom dia, alunos do segundo ano. Vamos para mais uma semana de estudo. Já estamos na nossa semana 3 do PET volume 2. Então, na semana passada, finalizamos estudos relações estequiométricas das reações químicas. Então, nesta semana, vamos compreender como a ciência estuda os casos ao nosso redor e como conseguimos prever fenômenos e estabelecer a possibilidade de alteração, ou seja, iremos conhecer a importância do estudo dos gases, suas propriedades, identificar as variáveis do estado gasoso, que é temperatura, pressão e volume, e compreender o conceito de um gás ideal. Então desejo bons estudos a vocês e muitos alunos ainda estão devendo atividade da semana 1 e 2. Vamos colocar em dia e não deixar acumular. Então, como sabemos, o estado gasoso faz parte daquele conceito do estado físico da matéria, sólido, líquido, gasoso. Só que hoje a gente vai focar mais no estado gasoso. Todos nós sabemos que o estado gasoso é quando a agitação das moléculas estão muito rápida, tipo o aumento da temperatura é muito alto, as moléculas estão para lá indo cada um para um lado, no estado desorganizado, ele tem uma forma invariável, mas é todo desorganizado, alguma coisa bagunçada. Tipo, por exemplo, quando vocês levantam de manhã, a cama toda bagunçada é um estado gasoso. Então, vamos lá. O tema da aula é teoria cinética dos gases. Um modelo ideal de interação. Reconhecemos o ar atmosférico como uma mistura gasosa. Todo mundo sabe isso, que o ar atmosférico é uma mistura gasosa de oxigênio, nitrogênio, argônio, dentre outros gases, principalmente os gases nobres. E a meteorologia como uma ciência que se dedica a estudar a nossa atmosfera. No entanto, a química também tem muito a contribuir nesse assunto. Na verdade, não podemos estudar o comportamento das partículas de um gás, mas é possível fazer várias análises a partir de experimentos como os gases, com os gases. E como os resultados, estabelecer um modelo do comportamento desses gases, como mostrado nessa figura 4. Característica dos gases. Isso que não tem acento. Tira esse acento aqui. O gás ele pode ser expansivo, precisa da expansibilidade, ou seja, propriedade de aumentar seu volume ocupando todo o lugar disponível, ou seja, ele expande ocupando todo lugar, tipo uma garrafa d'água. Quando você aquece uma garrafa térmica, por exemplo, esse gás vai ocupar toda essa garrafa térmica. Compressivo, ou seja, precisa da compressibilidade. Propriedade de diminuir seu volume quando comprimido, ou seja, quando diminui, você aperta o carro e diminui seu volume, esse gás você diminui, o volume vai diminuir, vai ser comprimido, o volume diminui. Apresenta dilatabilidade, propriedade de dilatar com variação da temperatura, ou seja, ele tem a capacidade de aumentar o volume. Miscíveis, ou seja, que mistura outras soluções. Um gás sempre se mistura uniformemente com outros gases, alguma coisa que se mistura. De forma simplificada, um gás é definido como um conjunto específico de valores de volume, pressão e temperatura, conforme mostra a figura aqui. Assim, temperatura, que é medida em Kelvin, ou seja, geralmente a gente encontra em graus Celsius, para achar em graus Celsius, você pega graus Celsius igual a Kelvin menos 273,15. Isto é, temperatura de 273 Kelvin e pressão de 1 bar, nas condições normais de temperatura e pressão igual a 22,7 litros por mol. E outro é volume, sempre medido em metros cúbicos. E pressão, medido sempre em PA, ou seja, medida em Pascal ou Newton por metro cúbico a quadrado. Temperatura de 273 Kelvin e pressão de atm nas condições normais de pressão e temperatura, vai ser sempre igual a
22,4 litros. Quando é uma pressão de ATM, quando é uma pressão de 1 bar, na CNTP é 22,7 litros por mol. Então, voltando. Na teoria da cinética, observamos um conjunto de critérios que os cientistas criaram baseado em experimentos. Resumidamente, todo gás é formado por partículas minúsculas que se movimentam velozmente de modo livre e desordenado. Esse movimento é denominado agitação térmica, porque depende diretamente da temperatura do gás. Por causa desse deslocamento, as partículas colidem ou chocam-se entre si e contra as paredes de um recipiente, ou seja, exercem uma pressão. Essas colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, não há perda de energia. Além disso, um afastamento entre as partículas de um gás e o espaço que elas ocupam é desprezível em relação ao espaço vazio que existe entre elas. Desse modo, não existe atração entre as partículas. Qualquer gás que tenha esse conjunto de compartimentos é chamado de gás ideal. Ou seja, um gás ideal, ele é um gás que o cientista é utilizado para estudo. Ele não existe, porque ele é considerado um gás perfeito. Então, um gás ideal, ele não existe na natureza. Ele é utilizado somente para modelos teóricos, para estudar. Próximo, próximo. O estado de um gás fica definido quando conhecemos os valores específicos de seu volume, de sua pressão e de sua temperatura, conforme mostra a figura 6. Caso haja alteração numa dessas variáveis, dizemos que o gás sofreu uma transformação, com tais classificar como tipos de transformações de um gás. Ele passa por três transformações, que são a isobárica, isotérmica e isocórica. No finalzinho dessa aula, eu vou passar um videozinho de um experimento representando essas três transformações. Na isobárica, é quando você mantém a pressão constante. Quando você mantém o P de pressão constante. Aí você varia o volume e a temperatura. E pode observar que o gráfico em relação ao volume e temperatura, ele é linear. Se você dobra... Como que eu faço? Se você dobra o volume, a pressão também dobra. Então, se dobra e a temperatura diminui, ou vice-versa. Então, linear. Se você aumenta o volume, a temperatura diminui, ou vice-versa. Essa relação aqui, você vai utilizar ela muito nos problemas, quando falar, determina a temperatura de uma substância gasosa dada em pressão constante, dá o volume e a temperatura. Onde representar pelo volume inicial dividido pela temperatura inicial igual ao volume final dividido pela temperatura final. Transformação isotérmica é quando a temperatura é mantida constante, variando somente a pressão e o volume do gás. A isocórica, ou também chamada de isovolumétrica, é quando você mantém o volume constante, varia somente a temperatura e a pressão. Então, você pode observar nesses dois aqui, na isobárica e isocórica, que os gráficos variam de forma linear. Se aumenta um, o outro dobra. Se diminui, o outro diminui. Assim por diante. Então, em relação aos gráficos, nas transformações isobárica e isocórica, observamos experimentalmente que ao colocar a temperatura, o volume e a pressão, estamos vendo, volume e a pressão também dobram. Por isso, observamos um gráfico na ré. Se você dobra a temperatura e o volume, a pressão também dobra. Por isso,
gama reta. Entretanto, o mesmo não ocorre na transformação isotérmica. Nela, ao diminuir o volume pela metade, a pressão vai dobrar, vai aumentar. Comparando graficamente, vemos que é uma relação inversa da isocórica e isobárica. Para realizar cálculos e prever vários valores, usamos as equações que descrevem esse comportamento, representado pelo gráfico anterior. Cada transformação é regida por uma lei específica dentro de um contexto histórico, ou seja, não foi criado por um único cientista, e sim pela contribuição de vários. E a soma dessas leis chama de equações dos leis da equação geral dos gases. Então, o físico parisiense Benoit Paul e Émile Quiperon reescreveu as equações geral dos gases para prever o comportamento de um gás ideal, relacionando as três variáveis de estado de um gás: pressão, volume, temperatura, para uma quantidade de material igual a N, que é a quantidade de matéria, como viu na aula de revisão do primeiro bimestre. Número de mols de partícula. Essa equação ela chama de equação de Quiperon ou lei dos gases ideal. Uma observação: quando usamos essa equação, é importante verificar que o valor de R adotado para a resolução de um problema deve ser de acordo com a unidade de pressão e de volume utilizado. Esse R é chamado de constante universal, ele é constante, também um N é constante. Por isso, se dá um problema, calcula a pressão dos gases em relação à quantidade de matéria. Se não der o N, você considera o N como constante, o R como constante, ficando PV igual a T, que é considerado como constante universal dos gases, o R, número de mol, volume em metro cúbico, pressão Newton por metro cúbico, temperatura sempre dada em Kelvin. Então, essa semana é isso, pessoal, sobre a teoria cinética dos gases. Agora eu vou passar um videozinho para vocês de um experimento sobre a transformação isocórica, isobárica e isotérmica. Fala pessoal, vamos estudar agora os gases. Para analisar um gás, temos que olhar três variáveis importantes: pressão, volume e temperatura. Pode ser que você mexa na pressão, aumente ou diminua, e isso cause reflexo na temperatura. Pode acontecer do volume também mudar, o que é o mais comum, mas pode acontecer um caso especial, que é quando você tem, por exemplo, pressão e volume mudando, mas a temperatura não. É uma transformação bem específica. Nesse caso, temos três tipos delas. Uma é a transformação isocórica, que é quando o volume é constante. A outra é a isobárica, quando a pressão é constante. E por último, a isotérmica, quando a temperatura é constante. Então, em cada caso especial, você transforma duas variáveis, pressão, volume ou temperatura, porém uma delas não muda. São transformações onde alguém é constante. Vamos fazer alguns experimentos para poder ver isso um pouquinho melhor e mais detalhado. Olha pessoal, agora a gente vai ver uma transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, tanto faz o nome. Aqui a gente vai ter o volume constante, certo? Vamos dar uma checada agora ali no experimento. Observe aqui que você tem uma garrafa com água pintada de vermelho, certo? E um canudo preso até ali quase ao fundo. Vamos pegar agora e encher com uma porção de água quente aqui dentro, para ver o que vai acontecer. Água quente. Ó, olha lá no canudo. O que você está vendo acontecer? Ó, de repente a água vermelha começou a subir e a transbordar
O que vai acontecer? Repare que você tem um aumento de temperatura, certo? Aqui, que causa um aumento de temperatura dentro da garrafa. Quando você aumenta a temperatura, tanto o ar quanto a água vai querer expandir. Só que, como aqui está fechado, esse volume aqui é constante. O que ele vai fazer? Através dessa abertura que a gente fez de propósito, a gente permite com que a pressão extra, que é aumentada aqui dentro porque a temperatura aumentou, vai jogar isso para fora. Então eu tenho um aumento de temperatura que causa aumento de pressão. Não teria para onde ir. Então ficaria com uma pressão bem grande aqui dentro. Como que a gente aliviou isso? Fazendo um furo aqui em cima para a água poder subir. Então se a água sobe é porque a sua pressão é grande. Você vê que antes não acontecia nada. Mas como a gente simplesmente esquentou, aumentou a pressão, a gente faz com que consiga empurrar essa água para cima, vencendo até o ar que está aqui fora, porque antes estava igual. Curioso, né? Então isso é uma temperatura que aumenta, uma pressão que aumenta, porém o volume é constante. Então, pessoal, vamos agora para a segunda transformação, a transformação isobárica. Nesse caso, a gente tem a pressão constante. Isso quer dizer, então, que a temperatura e o volume podem mudar, mas a pressão ela vai ficar constante. Dá uma checada aqui. Temos uma porção de água fria, com gelo, uma porção de água quente, que eu não vou nem colocar a mão, certo? Aqui a gente tem uma garrafa que tem uma bexiga ali. Pressão normal, nada demais, ar aqui dentro, ar aqui fora, então a bexiga está molenga. O que vai acontecer quando a gente colocar na água quente? Eu espero que o ar aqui dentro fique mais quente. Então, ó, a bexiga simplesmente começou a encher, encher, encher. Por quê? Porque se a água está quente, o ar fica quente. O ar, quando fica quente, expande. Vai expandir para onde? Vai expandir para a bexiga. Por isso que a bexiga ficou, ó, bem inflada, né? Porque o ar subiu, né? Veja então que a temperatura aumenta e o volume aumenta, mas a pressão não. Isso lembra um pouco o quê? O balão. Agora, ó, tiramos dali da água quente, certo? Água fria. O que vai acontecer? Ó, mingou. O que a gente fez agora? Como o ar estava quente, começa a ser resfriado graças à água com gelo, o que vai acontecer com o ar dentro da garrafa? Ele vai ficar mais frio. E ao ficar mais frio, o que vai acontecer com o seu volume? As moléculas vão agitar menos, elas vão ficar mais próximas e o volume vai diminuir, certo? Porém, a pressão quase não tem nenhum impacto aqui dentro. Então, é um tipo de transformação isobárica, tá? Em que a pressão não muda, mas a temperatura e o volume eles se movimentam conforme cada um mude, tá? Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Vamos lá, pessoal, para a última transformação. Agora é isotérmica. Então, eu espero agora que eu mude a pressão e o volume, mas a temperatura praticamente não mude, seja constante, certo? Vamos observar aqui. Temos aqui uma seringa, ok? A seringa ela está com ar dentro, como você pode ver, cheia de ar, mas está presa aqui em cima. Eu tenho aqui o êmbolo dela que eu posso pressionar. Se eu pressionar o êmbolo dela, eu vou fazer o que com o volume? Diminuir. O volume vai ficar cada vez menor, menor, menor. Até porque o ar não pode sair por aqui simplesmente. O volume vai diminuir, mas é porque eu estou aumentando a pressão. Então eu aumento a pressão e o volume diminui. Observa o que vai acontecer quando eu pressionar isso devagar para a temperatura não aumentar, para ser praticamente uma isotérmica, né? A transformação. Ó, eu vou pressionar, pressionar. Estou aumentando a pressão, diminuindo o volume, devagar. Ó. O que aconteceu com a tampa? Ela voou. Por que a tampa voou? Bom, basicamente, eu pressionei tanto ali o êmbolo que o ar ficou tão comprimido que ele não teve mais para onde ir. Então, ele foi para fora. Então, eu aumentei a pressão, diminui o volume, até um ponto em que o ar estava tão pressurizado que ele fez a tampinha vermelha voar. Vamos olhar agora o caso contrário.
você já viu antes em outras aulas aqui. Eu tenho agora o contrário. Eu tenho a minha seringa fechada, porém, ó, não tem praticamente ar aqui dentro. O único ar aqui dentro é aqui no bico, certo? O que vai acontecer se eu puxar o êmbolo? Se eu puxo o êmbolo, o volume ele vai aumentar, certo? Se o volume vai aumentar, a pressão agora vai ter que aumentar ou diminuir. Se naquele caso a pressão aumentou e o volume diminuiu, agora eu espero que aconteça o contrário. Se eu aumentar o volume, a pressão vai diminuir. Isso é verdade. Observa. Eu vou aqui, ó, aumentar o volume, fazendo muita força. Então, aqui dentro eu tenho quase vácuo, porque só tinha um pouquinho de ar lá dentro e esse ar se espalhou, certo? Nesse volume todo. Então, o volume aumentou, tem muito volume para esse ar. O que vai acontecer quando eu largar o êmbolo agora? Ele volta para o lugar. Olha lá. Eu estou forçando a barra aqui para vencer a pressão externa, mas quando eu largo, ele volta rapidão para o lugar. Por quê? Porque a pressão do ar aqui está maior do que a pressão quando eu puxo. Quando eu faço isso, eu diminuo tanto a pressão aqui dentro, porque o volume aumenta, que a pressão do ar fica muito maior lá fora. Então, quando eu largo, ó, o ar simplesmente empurra esse cara para dentro, o êmbolo para dentro, né? Então, esse é um tipo de transformação isotérmica, onde a temperatura não muda tanto. Então, após eu assistir o vídeo, vamos voltar ao nosso assunto. Então, essa semana foi sobre a teoria cinética dos gases, sobre o estudo dos gases, que, por um lado, está presente no nosso dia a dia. Quando você aquece uma água, enche um balão, isso é os gases. Então, agora, estuda, assiste os vídeos anexados no PET e vamos realizar as atividades da semana. São 5 atividades e na quinta-feira eu vou passar a correção para vocês. Dúvidas, pode me chamar aqui que eu tiro. Obrigada e bons estudos!